E aí, beleza? Há 65 milhões de anos atrás, uma nave caiu na Terra. Um guerreiro de armadura vermelha pegou o último amuleto da sua companheira amarela, e dizendo para esses amuletos que eram moedas para buscarem aqueles que eram merecedores, implantou na Terra. Mas ele veio caçado por uma terrível inimiga chamada Rita, que queria dominar o universo. E iria matar esse guerreiro que se chamava Zordon, porém um meteoro caiu na Terra. Com a explosão, impediu que Rita o matasse e ela caiu no mar, se perdendo com seu amuleto na imensidão das águas. Ok, alguns milhões de anos depois, 3 jovens tentavam colocar um boi dentro do vestiário do time da escola. Porém, esse plano aí deu ruim, porque a polícia apareceu e Jason tentou escapar de caminhonete. Mas nessa confusão aí, para escapar da polícia, acabou sofrendo um acidente. E 3 semanas depois, seu pai estava furioso com ele, pois agora estava de tornozeleira e teria que ir para a detenção com outros delinquentes. E pior que isso, fez ele sair do time de futebol americano. Era um quarterback que tinha grandes chances nessa temporada para piorar ainda mais o relacionamento que ele tinha com seu pai. Além da detenção também estava Billy Crowton, um garoto perfeccionista que era zoado pelo valentão da detenção. Então Jason, para defender Billy, deu no valentão, foi logo um tapão, e isso iria acontecer mais vezes se ele ficasse perto dele ou de Billy pelo resto da detenção. Já Kimberly foi no banheiro para ver as suas antigas amigas animadoras de torcida. Já que foi pelo que ela fez, que estava na detenção, suas amigas cortaram o ciclo de amizade com ela. Então, em sua revolta, cortou seu cabelo, chamando a atenção de Jason na sequência. Assim que acabou a detenção naquele sábado, Billy chamou Jason para sair com ele, pois precisava ir em um lugar e não queria ir sozinho. No entanto, Jason tinha um encontro toda noite na delegacia da Alameda dos Anjos. A tornozeleira forçava ele a fazer isso. Porém, Billy sabia como tirar a tornozeleira e também tinha um carro para irem até o local. Em resumo, Jason não queria ficar em casa ouvindo seu pai discutir com sua mãe por causa dele, então foi até a casa de Billy, que, inteligente como era, rapidamente conseguiu tirar a tornozeleira e, de quebra, Jason deu a ele um abraço. Será que dá pra tirar as mãos de mim? Então Billy levou Jason para a antiga pedreira da Alameda dos Anjos, onde seu pai trabalhou, e queria procurar alguns artefatos. Jason o ajudou a carregar as coisas, mas iria embora. Porém, ali na pedreira tinha mais adolescentes, como Zack observando outra garota que estava curtindo heavy metal e se chamava Trini. Jason acabou vendo Kimberly pulando no lago e depois acabaram conversando. Percebendo que eram até parecidos e com as mesmas ideias sobre aquela cidade, e Billy, por sua vez, queria mesmo explodir a pedreira em mais uma de suas escavações, já que fazia isso há anos, e a explosão perigosa acabou dando certo, só que atraiu a galera. Porém, com a demolição, a rocha desmoronou, até derrubando Trinity, mas estavam todos bem. E o que eles acharam na sequência foram estranhas pedras preciosas. Eram amuletos no formato de moedas, de cores totalmente diferentes, colado entre as rochas. Cada um acabou ficando com uma, só que com a explosão atraiu os seguranças da mina, e na correria todos foram para a minivan da mãe de Billy. E Zack foi o último pulando em cima da minivan e iriam atravessar um trem em movimento para escapar. O problema é que não deu muito certo e a van foi atropelada. Dificilmente alguém poderia sobreviver a um acidente desses, mas todos acordaram no dia seguinte como se nada tivesse acontecido e demonstrando força acima do normal. Tanto que Billy na escola derrubou sem querer Colton Wallace, o valentão da escola, onde agora a galera começou a curtir o nerd que não era mais otário. E ele até conhecia a garota mais popular do colégio, a Kimberly. Então, conversando com Jason no balcão do refeitório, os amuletos juntos emanavam muito calor e sabiam que tinha algo errado. Já Sam Scott, pai de Billy, era pescador e em uma noite, junto com a rede, encontraram um corpo de uma mulher estranhamente conservado e segurando um amuleto. No dia seguinte, Sam chamou um policial para ver o corpo, porém o que parecia morto estava vivo e atacou o policial. Já os 5 adolescentes se reuniram na pedreira novamente e estavam demonstrando comportamentos estranhos, como poderem escalar facilmente a montanha e também saltar de distâncias inacreditáveis. Todos fizeram essa loucura, apenas Billy ficou para trás, com medo, e depois de muita enrolação, ele conseguiu. Porém, acabou caindo no desfiladeiro e incrivelmente não morreu. Na sequência, todo mundo pulou onde era um lago, começando a curtir um começo de uma possível amizade. Mas os amuletos começaram a piscar e parece que
tinha alguma coisa embaixo do lago. E ali tinha uma passagem que na verdade era um espaço vazio, que até desafiava as leis da física, e todos acabaram caindo. Mas o que causava essa anomalia era uma enorme nave espacial, que pareciam estar ali milhões de anos, e através do amuleto as portas se abriram. E ali, andando pela nave, ouviram um barulho e uma luz estranha se aproximando. Tentaram se esconder, mas todos foram puxados, e na verdade era um androide, o Alpha 5, que reuniu os adolescentes. Segundo ele, estava esperando eles por mais de 65 milhões de anos e ficou feliz que eram jovens e fortes. Mostrou a ele o centro do comando, pedindo para eles subirem às plataformas e mostraria a eles Zordon, já que eles foram guiados até aí por causa de suas moedas. Zordon tinha apenas sua consciência presa naquela nave que se materializava em seu rosto e disse que eram muito novos para serem os guardiões da Terra. Mas se as moedas do poder escolheram eles é porque tinham seu valor. E esses adolescentes seriam os novos Power Rangers, contando que Zordon era um Power Ranger que junto com sua equipe morreram para proteger o Cristal Zero, a fonte de toda a vida na Terra que estava escondida embaixo de Alameda dos Anjos, e eles agora tinham a função de protegê-la, que até então para os garotos pareciam besteira, mas Zordon mostrou a sua arqui-rival. Rita Repulsa, uma poderosa bruxa, criando para os adolescentes um terrível pesadelo. Zordon explicou que a bruxa queria criar o Goldar, um monstro gigante que tem a intenção de absorver todo o Cristal Zero e com isso dominar o planeta e ser a mais poderosa bruxa do universo. Era informação demais para os novos Power Rangers, então a galera toda foi embora. Mas Zordon disse a Jason que ele era o líder, o Ranger Vermelho, e que Rita também já foi uma Ranger, mas traiu o grupo, se tornando pura maldade. Mas se ele quisesse realmente salvar a Terra e a Alameda dos Anjos, teria que convencer a galera. Mas Jason ainda não era muito bom em liderança, só disse pra galera que voltaria na nave às 4 horas da tarde, e se quisessem saber o que tinha errado com eles, também poderiam voltar. Cada um tinha seus dramas pessoais em casa, e Rita Repulsa começou a recuperar boa parte de sua energia. Estava atrás de ouro para conseguir montar o seu Goldar, então tudo que dente de ouro que ela encontrava arrancava com muita violência. Os 5 adolescentes voltaram no dia seguinte e começaram a aprender as regras, que não podiam travar batalhas a não ser que fossem forçados para proteger o cristal e teriam que controlar a hora de morfar para se transformarem em Rangers com armaduras poderosas, mas para isso precisavam se conectar uns aos outros. Não entendendo muito bem o que era isso, mas não deu muito certo. Não estavam preparados ainda para morfar, mas iriam treinar do mesmo jeito sem armadura, onde uma arena criaturas que faziam parte do exército de Rita apareceram, mas em forma de holograma, e sem armadura era bem complicado lutar com eles. Enfrentar essas criaturas teriam que aprender a lutar, e aí começou o treinamento dos Rangers. Foi o começo de uma amizade um pouco melhor entre eles, mas o grupo ainda era meio rachado. E com isso as semanas foram passando e nada de transformação em Rangers. Enquanto isso, na Alameda dos Anjos, várias notícias se espalhavam de homicídios todos envolvendo o roubo de ouro, indicando que Rita estava agindo. Alpha 5 contou que Goldar era uma criatura extremamente poderosa e gigantesca, e para enfrentar os Rangers teriam a ajuda dos Zorgs, organismos cibernéticos gigantescos que tomavam a forma das criaturas mais poderosas da Terra. E como chegaram a 65 milhões de anos atrás, os dinossauros habitavam a Terra e essas eram as formas deles. O poder dos Zorgs poderiam ser ilimitados, mas ainda não estavam preparados para isso. Só que Zack não estava nem aí, né? Pegou um dos Zords e deu uma voltinha, quase atropelando uma minivan cheio de freiras e voltando para a caverna destruindo tudo, quase pegando nos outros Rangers, e deixou Jason irritado, onde começaram a brigar. Mas nessa que Billy tentou separar a briga, finalmente se transformou no Ranger Azul. Uau! Nossa! O problema é que essa transformação aí foi temporária e disse que não conseguia fazer isso novamente. Então, irritado, Zordon os mandou para casa, pois eram incapazes de ser Rangers e ele mesmo iria sair daquela prisão e deter Rita. Tendo uma discussão com Jason, pois a equipe dele era fraca demais e se continuasse assim, a Terra correria grande perigo. E foi mais uma parte meio confusa, pois Zordon queria que eles se transformassem para poder ter a chance de voltar à vida e usar o poder dos Rangers
Rangers como única passagem para fora daquela nave. Enquanto isso, Rita continuava por sua busca incessante por ouro, indo para uma joalheria e devorando ouro. Isso dava a Rita vitalidade e força. E também derretendo o ouro com sua própria mão aumentava o poder do seu cajado. Confrontando um policial na joalheria, Rita foi baleada, mas o poder do ouro e o seu morfador dava a ela um poder praticamente imortal. Então, com seu cajado completo, agora poderia invocar criaturas e, além de matar o policial, botou fogo na joalheria. Já os Rangers acreditavam que não podiam se transformar, pois não conheciam uns aos outros. Então Zack começou a se abrir, dizendo do seu drama com ele e sua mãe, e conhecer aquela galera tinha o ajudado bastante, assim como Billy, que só tinha as escavações, mas acabou conhecendo eles, que ele gostava bastante. Kimberly e Jason não quiseram se abrir, já Trini era sempre a aluna mais nova. Já era sua terceira escola em 3 anos e a família dela não aceitava suas escolhas nem a sua orientação. E era a primeira vez que se abria falando isso para alguém. Porém, naquela noite na casa de Trini, Rita foi fazer uma visita justamente para a Ranger amarela, dizendo à garota que no passado ela matou uma Ranger amarela e não seria difícil matar mais uma, ainda mais uma que nem se transformava. Porém, ela queria saber onde estava o Cristal Zero e, como ninguém sabia ainda, iria usar ela para achar os outros Rangers. Já Kimberly disse a Jason que era por ela que não conseguiam se transformar, pois tinha um segredo que ferrou um aluno e, por causa de uma foto, não conseguia se livrar disso e tinha um grande peso na sua consciência. O problema é que Trini contou que Rita foi até a casa dela e forçou ela a reunir os Rangers, pois na manhã seguinte ele iria destruir toda a Alameda dos Anjos. Era para os adolescentes encontrarem ela na doca da cidade, mas sem ser Rangers era perigoso, mas mesmo assim Jason iria enfrentá-lo, com o discurso que eles eram uns fracassos e que Zordon estava apenas usando eles para poder voltar à vida. Iria enfrentá-lo sem morfar mesmo. Ok, tava na cara que isso era uma armadilha. Rita era extremamente poderosa, então só atraiu os Rangers para dar uma bela surra neles. Amarrou o grupo e mostrou que eram bem fracos sem o poder de morfar. O lance que ela queria saber onde estava o Cristal Zero, iria matar um por um até contarem. Eles não sabiam e ela conseguia entender isso, mas Billy foi o único que conseguiu descobrir. Estava embaixo da lanchonete Krispy Kreme, no centro da Alameda dos Anjos. Então, como agradecimento pela ajuda, Rita jogou Billy dentro do mar, afogando o garoto, e minutos depois soltou os outros Rangers, que com muito esforço puxaram Billy, mas infelizmente ele tinha se afogado e estava morto. Mas como última tentativa, levaram Billy até Zordon, mas segundo ele nada podia fazer, pois o líder Jason falhou com sua equipe. Mas foi o momento que caíram na real e Jason disse que a culpa da morte de Billy era dele, que foi egoísta demais e agora perdeu um amigo, mas se ele pudesse, trocaria sua vida pela de Billy. Nisso todos falaram a mesma coisa, já que o único que não merecia morrer acabou morrendo. Todos trocariam suas vidas para ter Billy de volta. No entanto, Kimberly entendeu que eles não precisavam se conhecer, e sim ter essa forte ligação, de que se precisassem, daria a vida para salvar o amigo. Nessa, o cristal da nave se ativou e a rede de morfagem abriu o portal, que seria a chance se Zordon quisesse voltar para o mundo humano, era a única chance que teria. Mas o que ele fez foi dar a oportunidade para outra pessoa voltar, o Ranger Azul, pois só tinha lugar para apenas um Ranger Vermelho, e Jason teria a chance de ser o líder que salvaria a Terra. Aí sim, a exatos 1h30 de filme, finalmente era hora de morfar. Pela enrolação, achei que seria uma super armadura, mas foi uma armadura ok, com uniformes um pouco sem cor, mas é o que tem pra hoje, né? Melhor do que nada. No entanto, Rita já tinha todo o poder que precisava, foi até as minas abandonadas da cidade e com fios de ouro correndo pelo chão, daria vida a Goldar. Enquanto isso, os Rangers estavam enfrentando as criaturas de Rita, que eram em grande quantidade, que apesar de mandarem bem na luta e matar vários, eram muitos, e Zack achou uma forma de acabar com eles com mais facilidade, usando seu Zord. Porém, Goldar, o monstro colossal de ouro, estava a caminho do cristal, e os Rangers precisavam proteger a Terra. Então, nada melhor que pegar os seus Zords para isso, e foram para o centro da Alameda dos Anjos, onde Goldar e Rita estavam destruindo toda a cidade, e os Rangers chegaram provocando Rita. No entanto, ela sim era muito poderosa, começou a criar centenas de monstros saindo do chão, e os Guardiões da Terra tinham que mostrar a que veio, conseguindo destruir boa parte deles, mas
mas Rita achou o local do cristal. E deter a criatura colossal de ouro não estava nada fácil. Jason ainda teve que salvar o seu pai de um acidente, mas nem imaginava que era o seu filho atrás daquela armadura. Já Kimberly e Billy tiveram um plano de lançar o Zord de Ranger Azul no Goldar e de brinde ainda dar um tranco em Rita, que se feriu e a princípio tinham conseguido. O problema é que apesar das criaturas caírem e Rita não se levantar, o Goldar se derreteu. O ouro curou Rita a repulsa, que voltou ainda mais poderosa, pois agora sentia o cristal. E o Goldar, com sua força colossal, abriu a cratera e lá estava finalmente o Cristal Zero, a fonte de toda a vida na Terra, e se Rita tomasse posse, seria a bruxa mais poderosa do universo. Mas os Rangers com seus Zords queriam enfrentar a criatura, que em resumo foi uma luta que se esforçaram o máximo que puderam, mas Goldar era muito poderoso. Iria jogá-los todos juntos com fogo e tudo dentro da cratera, mas foi nessa dificuldade que a grande transformação aconteceu. Dentro da cratera em chamas, o poder máximo dos Rangers unidos, o Megazord apareceu. E não é por nada não, mas parece muito com o Optimus Prime, hein? É verdade! Mas Rita não iria deixar barato, se uniu com Goldar e agora sim seria uma luta de monstros colossais. Apesar do Megazord ser imponente, também teriam que trabalhar em equipe, pois cada Ranger ficou com uma parte do corpo. E a luta tinha que ser bem sincronizada, que apesar de parecer em câmera lenta, deram uma bela surra em Goldar, com direito a socos e até pontapés, e ainda usaram aquele treinamento que aprenderam na caverna para derrubar o Goldar. O poderoso Megazord também tinha espadas nas suas costas e assim furaram o Goldar. Rita Repulsa saiu da montanha de ouro, dizendo que assim como ela, outros viriam e nada os Rangers podiam fazer. Mas o que os Rangers queriam era que ela entregasse a moeda e o cajado para ser levada e ser julgada por Zordon. Só que isso ela não iria fazer, tentando atacar o Megazord novamente, só que ela levou um tapa tão violento que foi enviada para o espaço literalmente, ficando congelada por lá. Os moradores da Alameda dos Anjos ficaram felizes e curiosos para saber quem era o robô gigante e o grupo que salvou a cidade. E olha, até que rolou uma dancinha de Megazord, Jason seguiu como líder e assim que a Alameda precisasse, ele reuniria a equipe. Agora era continuar como anônimos e unidos, e assim que solicitados, os Rangers estariam prontos. No final da detenção daquele sábado, tinha um aluno novo, Tommy Oliver, que para quem não se lembra, era o Ranger verde ou branco, dependendo da versão. Terminando assim os Power Rangers, o filme de 2017. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!